Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ver o que Deus fala através do profeta Naum, né? Então aqui, o que aconteceu nesse tempo? Naum, ele foi levantado por Deus para profetizar a destruição de Nínive, né? De um povo assírio, que eles eram pessoas muito más. Antes, né, Deus havia usado Jonas, tá? Vocês já ouviram falar sobre Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, né? Então quando Deus, ele disse para Jonas, né, ir pregar para o povo de Nínive, o que Jonas fez? Jonas não queria ir, porque Jonas queria que o povo de Nínive sofresse a punição de Deus, porque eles eram um povo mau, né? E Deus, ele estava dando a oportunidade dos ninivitas se converterem ao Senhor, de abandonarem o pecado, de abandonar a idolatria, de abandonar a maldade, a iniquidade. Só que o que eles fizeram, né? Jonas, era para ele ir para Tarsis, né? E para Nínive, e ele entrou num navio e estava indo para outro lugar. Até que ele foi jogado no mar, né? Quando o mar se enfureceu ali, aquele peixe veio, mandado pelo Senhor, e engoliu ele. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites, falando com Deus. Ali ele mudou a rota dele. Aí quando ele disse, sim, Senhor, eu vou, o anjo vomitou ele lá, próximo de Nínive. Aí ele foi para lá, pregou para o povo se arrependeu, o rei, né, na época, mandou que todos se cobrissem de pano de saco, mandou que todos fizessem um jejum, inclusive até os animais se consagraram ao Senhor. Mas isso foi por um curto período de tempo. Aí Deus, ele usou quem depois? Naum. Aí Deus usou Naum para declarar realmente o fim, porque Deus, ele usou Jonas para falar que iria, né, recuar, né, dar uma trégua do mal que ele iria fazer para eles, se eles se convertessem e se arrependessem. Só que aquilo foi algo momentâneo, de um certo momento. Depois eles se voltaram contra Deus, voltaram para as antigas práticas, enfim, a cometer os mesmos pecados e as mesmas maldades que eles faziam. Então Deus aqui levantou Naum. Aí Naum foi aquele que profetizou a queda, destruição total de Nínive. Total. Né? E a paz para Judá. Porque eles eram oprimidos, né, pela Síria. Eles eram um povo forte, financeiramente, exército, né? Só que eles eram um povo muito mau. Segundo historiadores, né, eles falavam assim, ó, que quando eles pegavam alguém, um inimigo, que eles penduravam aquelas pessoas, eles espetavam elas, né, por baixo em estacas e deixavam aqueles corpos lá. Eles eram malignos, eles eram um povo mau, eles não tinham piedade de ninguém. Então Deus, ele já estava cheio, vamos dizer assim, de tanta iniquidade, de tanta maldade, que veio o juízo sobre Nínive. Nínive foi exterminada literalmente. Então eu quero ler aqui com você, né? Tem 3 capítulos apenas o livro do profeta Naum, mas também, ao mesmo tempo que Deus usou Naum para declarar a queda de Nínive, Deus também estava ali, né, consolando e confortando o coração de Judá e dos demais, que ele disse assim, aqui em Naum, capítulo 1, né, fala assim, palavra de advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, conforto natural da cidade de Elcos. Eis que Yahvé és Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários.
Entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o fez secar, e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. No entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive, expulsará todos os seus adversários para as trevas. Tramais vós contra Yahvé, pobres de vós, porquanto ele destruirá tudo quanto planejares contra ele com um só golpe. Eis que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Eu vou pular aqui para o versículo 15. Contemplai sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama Shalom, paz, ó Judá. Celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. Eis que ele será absolutamente destruído. Depois eu vou ler mais um pouco aqui dos outros capítulos. Então aqui, o versículo 7, em outra tradução, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sábios que confiam nele. E aqui diz que Yahvé, o Senhor é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição, e o Senhor protege todos quanto nele confiam. Então aqui, assim como Deus estava anunciando a destruição de Nínive, Deus também ele está alertando, e isso é para nós, que ele é uma fortaleza, que ele nos protege, nos guarda no dia da aflição, no dia da angústia, no dia mau, no dia em que a gente recebe um diagnóstico, no dia que a gente está ali enfrentando um problema, uma dificuldade. Ele é Deus. Nós não podemos esquecer disso, de que ele é bom, né? Como diz a sua palavra, ele é um refúgio. O que é um refúgio? É onde a pessoa se esconde, é onde ela vai para se proteger de algo, para se refugiar, né? De algo. Ela vai se refugiar aonde? Na sombra do Altíssimo. Na sombra do Onipotente nós vamos descansar. Porque ele é o nosso refúgio. O que diz a palavra? Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, o meu broquel, o meu escudo. É ele que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que cuida da gente. Então, em momentos de aflição, de angústia, ele cuida, porque ele sabe todos quanto nele confiam. Deus sabe quem verdadeiramente deposita sua fé nele, quem confia nele, quem crê na sua palavra. Ele guarda, ele cuida, ele protege, ele é um refúgio. Vem aqui que eu te cuido, vem cá que eu te guardo. É assim que diz a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, nós não somos atingidos quando nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, confiando nele, tendo a plena certeza de que ele é Deus, de que ele cuida da gente, de que ele está guerreando as nossas guerras. E aqui, ao mesmo tempo, Deus deu uma palavra de paz para ajudar. Uma palavra de paz para aquele povo que estava passando por aflição, que estava sempre ali sendo oprimida, né, pela nação de Nínive. Mas Deus, ele deu um tempo para que aquele povo se arrependesse, porque Deus é longânimo, Deus tem misericórdia,
Deus, ele dá oportunidade de arrependimento para todos, para aqueles que cometeram, né, um homicídio, para aquela pessoa que cometeu um abuso. Deus, ele dá tempo de arrependimento para todos. Deus usa pessoas para ir dentro de presídios levar a palavra. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que se converteram lá. Tiveram que parar lá na prisão para serem, né, para se voltarem para Jesus. Eu lembro de um testemunho, né, que eu assisti, que um dia um missionário passou, né, que ele falou de uma família que o pai vendia drogas. Ele era professor e os irmãos todos trabalhavam. E um dia a polícia bateu lá na casa, levou todos eles presos. Ele estava chegando da escola e a polícia levou o pai e os irmãos, todos presos. Para eles, todos eles eram traficantes, todos eles faziam a mesma coisa. E aquele professor teve os seus sonhos ali ceifados. Ele amava dar aula, amava os alunos. E lá na cadeia, Deus usou pessoas que foram dando a palavra, foram indo lá fazer um trabalho, pregaram. Ele se converteu, seu pai se converteu. E lá depois o pai dele veio, o pai dele adoeceu, né? Teve câncer. Só que lá na cadeia o pai dele aceitou Jesus. Eles ficaram presos por alguns anos. E lá eles conheceram a palavra, conheceram o evangelho. O pai deles aceitou Jesus, partiu salvo. Depois da morte do pai, olha o tempo de Deus, né? Eles chamaram um advogado. O advogado entrou, né, com um pedido lá num novo processo. Foi refeito toda uma averiguação e os filhos foram soltos depois da morte do pai. E quando ele saiu de lá, ele saiu transformado. Ele disse que ele vivia, né, ajuntado. E ele saiu de lá e ele falou para a companheira dele: não, nós vamos ter que nos casar. Aí eles se casaram, eles foram para a igreja, se tornou um pastor, um pregador da palavra. A sua família pertence para Jesus, a mãe deles na época, os irmãos, todos se converteram. Então, foi necessário que eles passassem por aquele momento difícil para que eles viessem o quê? Serem salvos. Então, a gente desconhece as formas como Deus trabalha. Deus usou Jonas para ir lá e pregar para aquele povo. Deus disse que ia retardar o mal que iria sobrevir para eles, né? Que ele iria se arrepender de mandar aquele mal para lá, para eles, mas se eles se arrependessem. Só que aquilo foi algo momentâneo. E às vezes, infelizmente, tem pessoas que são assim. Elas se arrependem por um momento, depois elas voltam a pecar. Ah, Deus entende, não, eu vou lá, eu peço perdão de novo, só que não é assim que não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que abandonar o meu pecado, confessar o meu pecado e não voltar mais. Eu tenho que abandonar aquilo ali, me arrepender de coração, me arrepender, confessar, me arrepender e abandonar. Só que o povo de Nínive não fez isso. Eles se arrependeram ali, se converteram, né, por um tempo. E infelizmente voltaram a fazer as mesmas práticas, cometer os mesmos pecados, a mesma idolatria, iniquidade, enfim. Aí Deus disse: agora chega. Porque eles eram maus, né? Eles oprimiam todos os povos ali aos arredores, se sujeitavam a eles. Então Deus disse: agora chega. Aí foi onde Deus disse: contemplai sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas e proclamam a paz, ó Judá. Celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. Eis que ele será absolutamente destruído. E aqui fala, né, que Deus, ele demora, ele é paciente e longânimo, mas Deus, ele não compactua com a impiedade,
com o pecado, com a maldade. Todos vão prestar contas diante de Deus. Nenhum mal fica impune. Às vezes acontece uma tragédia, uma atrocidade, as pessoas dizem, mas cadê Deus? Mas cadê? Mas vai chegar um momento em que aquelas pessoas, se elas não se arrependerem do mal que elas fizeram, elas vão sofrer a condenação. Elas vão passar pelo juízo. Elas vão colher o que elas plantaram. A colheita delas não vai ser boa. É como diz aquele ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, se a pessoa plantar o bem, ela vai colher o bem. Se ela plantar o mal, ela vai colher o mal. A colheita dela é certa. Não existe isso, né? E aqui eu quero ler com você no capítulo 3, no versículo 1, diz: ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentiras, roubos e crimes, que abocanha sua presa e não solta mais. Nínive, né? O castigo de Nínive e o seu fim. E aqui, depois deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Daí diz assim, ó: eis o estalo dos açoites, ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, o golpe dos cavalos de batalha e o sacudir dos carros militares, cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampear das lanças e a multidão dos transpassados, um mar de cadáveres mortos sem fim, pessoas feridas tropeçando sobre gente e mais gente morta. E tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição, da bela encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos mediante sua sedução e lábios fraudulentos e assim escravizou nações. Por tudo isso, eis que eu me posiciono contra ti, afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos, vou erguer o teu vestido até a altura do teu rosto, a fim de expor às nações a vergonha da tua nudez e te humilhar diante dos reinos da terra. Eu mesmo lançarei sobre ti imundícias, te tratarei com total ignomínia e farei de ti um espetáculo, um exemplo para todos. Todos os que te virem fugirão exclamando: Nínive está arrasada. Quem terá compaixão dela? E onde tratarei consoladores para ti? Por acaso és o melhor, né? Do Amon, cidade do deus Amon, Tebas, que vivia à beira do Nilo, cercada de belas águas, tendo o mar como defesa e suas águas como muralhas? Cuxi, a poderosa Etiópia e o Egito formavam sua fonte inesgotável de força. Puti e a Líbia estavam entre os seus aliados. Contudo, a grande cidade foi sequestrada, foi tomada e levada para o cativeiro. Todas as suas crianças também foram destruídas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos aqueles que até então eram poderosos foram acorrentados como animais. Tu, de igual modo, serás embriagada, ficarás um oculto a fim de buscar algum refúgio e fugir do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos maduros, quando sacudidos caem na boca faminta. Observa bem as tuas tropas, pobres não passam de mulheres, os teus portões estão escancarados para os teus inimigos, o fogo devorará as tuas trancas e fechaduras. Agora eu vou pular aqui para o 19. Não há cura para a tua chaga, a tua ferida é de morte. Todos os que forem informados sobre o que aconteceu contigo haverão de aplaudir a tua queda, pois quem não tem sofrido por causa da tua maldade e a crueldade sem limites? Então aqui, né, Deus, ele usou o Naum para falar o que ia acontecer com Nínive. A nudez, a vergonha, tudo isso seria exposto, né? Por quê? Deus, a palavra diz que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. É como diz aquele ditado, a mentira tem perna curta, chega uma hora que a verdade prevalece, a verdade vai aparecer. Então aqui, Deus, ele usou, né, Naum para chamar a atenção do povo. E até hoje, né, Deus, ele chama a nossa atenção. Aqui, né, fala do fim do pecado,
O tema, então, do livro de Naum é o destino de Nínive, a capital do Império Assírio. As mensagens do profeta de Deus foram anunciadas quando a Síria se encontrava no auge do seu poder e prosperidade. Anteriormente, o Senhor concedera àquela cidade a oportunidade de arrependimento e salvação através da mensagem do profeta Jonas, retardando a sua destruição em resultado de seu arrependimento e conversão. Agora, porém, devido à sua rebelião e tirania, o Senhor determinava o fim da nação impenitente. A mensagem de Naum, o Senhor condena os assírios, lembrando de que a sua arrogância e presunção contra Deus de Israel era totalmente descabida. Ao mesmo tempo em que repreendia os assírios, Naum encorajava o seu povo com a lembrança de que o Senhor cumpriria as promessas de libertação que lhe havia feito. Aos assírios ele dizia: ele mesmo vos consumirá de todo, enfatizando acerca de que a nação cairia, pois o Senhor traria sobre ela um castigo tão efetivo que jamais ela teria outra chance para oprimir o povo de Deus. Simbolicamente, a queda da Síria pode ser aplicada como uma descrição do destino final de todos os ímpios dos quais ela é, um tipo. No juízo final de Deus, todos os ímpios serão destruídos para sempre, nunca mais viverão para tentar outra vez a Deus. Quando finalmente isto acontecer, então se cumprirá o que o profeta anunciou, e não se levantará por duas vezes a angústia. Antes, a angústia do pecado deixará de existir para sempre, nunca mais perturbará o purificado universo de Deus. Então, olha o que diz aqui a palavra, que nunca mais aquela pessoa, como a gente sabe, tem o ímpio, tem a maldade, tem. Muitas vezes a gente se questiona, meu Deus, mas por que tanta maldade? Mas o porquê disso? Só que tudo isso não está impune aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas culpam a Deus das coisas ruins que acontecem, mas a maldade, ela está no coração do homem. A maldade está ali, porque Deus, a palavra diz que Ele sonda os corações, só Ele sabe a verdadeira intenção de cada coração. Aquele povo se arrependeu por um tempo, mas Deus deu oportunidade, e assim é conosco. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de nos arrependermos, de confessar o nosso pecado e de abandonar, de nos voltarmos para Deus, de sermos transformados, de sermos moldados. Mas Deus também é que Ele fala, que Ele é uma fortaleza no dia da angústia e sabe os que confiam nele. Então, se você está passando por um momento difícil, de angústia, de aflição, de dificuldade, creia nele. Ele é a tua fortaleza, ele é o teu refúgio. Assim como ele anunciou a destruição de Nínive, Deus deu a palavra para o povo, que ele era com aqueles que criam nele, naqueles que sabiam, que ele era Deus, que ele estava guardando, que ele era o Deus de Israel, que ele era o Deus daquele povo. Então, ele é o teu Deus. Ele te cuida, ele te guarda, ele te livra, porque ele sabe que você confia nele, com inteireza de coração. Então não duvide do poder de Deus, não duvide, porque Deus, ele age no impossível. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem a tua palavra. Eu não sei a luta que esta pessoa está passando, uma perseguição, mas que o Senhor, Pai, faça desta palavra a direção que esta pessoa precisa. Que ela ore, Pai, com base nesta palavra, de que a perseguição vai chegar ao fim, de que a impiedade vai chegar ao fim, de que a maldade, Pai, vai chegar ao fim, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos guarda, o Senhor é a nossa fortaleza no dia da angústia, e o Senhor sabe os que confiam no Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, depositamos a nossa confiança no Senhor, Pai. Nós não cremos no diagnóstico, nós não estamos aqui, Pai, esperando o dia mau, mas quando a dificuldade vier, Pai,
Nós sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor guerreia as nossas guerras, que o Senhor continue abençoando o teu povo, provendo na vida deles, Pai, e usando a boca dos profetas, Pai, para anunciar a palavra, o arrependimento, para que essas pessoas se arrependem como o Senhor deu tempo para o povo de Nínive para se arrepender, para voltar-se para o Senhor, Pai, mas que eles permaneçam, que eles não façam como os ninivitas, que se converteram por um momento só e depois abandonaram o Senhor e voltaram para a iniquidade, para a maldade, para o pecado e para a impiedade, mas que eles venham permanecer no caminho que é Jesus, Pai. Eu declaro bênção, declaro cura, provisão e milagre sobre todas estas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.